Você já percebeu como algumas coisas começam a dar errado logo depois que você compartilha com alguém? Como se no momento em que você fala, algo mudasse dentro de você. Sua confiança diminui, sua energia muda, sua clareza se perde. E isso não é coincidência. Nem tudo na sua vida foi feito para ser exposto. Algumas coisas precisam de silêncio, proteção e tempo. E quando você compartilha cedo demais, com as pessoas erradas, você não recebe apoio. Você recebe influência. Eu aprendi isso da forma mais difícil. Eu era o tipo de pessoa que contava tudo. Planos, ideias, objetivos, até coisas que ainda estavam começando. Eu sentia vontade de dividir, de ouvir opiniões, de receber incentivo. Mas na prática, o que eu recebia muitas vezes era dúvida, julgamento ou comentários que pareciam pequenos, mas que mexiam completamente com minha confiança. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma direta. Ninguém chega e diz que você não vai conseguir. Mas vem em forma de cuidado, de isso é difícil, de você tem certeza? E essas pequenas frases começam a entrar na sua mente, até você começar a duvidar de algo que antes estava claro. Existe algo que você precisa entender. Nem todo mundo tem a mentalidade necessária para entender seus planos. Nem todo mundo está na mesma fase que você. E quando você compartilha com quem não tem a mesma visão, você acaba sendo puxado para baixo. Mesmo que a pessoa não tenha essa intenção. As pessoas projetam os próprios limites em você. Se elas não acreditam que conseguiriam, automaticamente acreditam que você também não vai. E isso entra na sua mente de forma silenciosa. E quando entra, começa a afetar suas decisões, sua coragem e sua consistência. Eu só comecei a evoluir de verdade quando entendi que precisava proteger mais o que era importante para mim. Nem tudo precisava ser falado. Nem todo plano precisava ser compartilhado. Nem toda ideia precisava de validação externa. Porque quando você guarda certas coisas, você protege sua energia. Você mantém sua clareza. Você evita interferência externa. E isso te dá força para continuar. Principalmente nos momentos em que ainda não existe resultado. E isso não significa viver isolado ou desconfiar de todo mundo. Significa ser estratégico. Entender que existem fases, e em algumas fases, o silêncio é mais poderoso do que qualquer conversa. Porque tudo que está no começo é frágil. E tudo que é frágil precisa de proteção, precisa de tempo, precisa de execução, não de opinião. A maioria das pessoas quebra seus próprios planos não porque não consegue, mas porque compartilha cedo demais, com as pessoas erradas, e acaba absorvendo dúvidas que nunca existiriam se tivesse ficado em silêncio. Então hoje eu quero te mostrar 5 coisas que você nunca deve compartilhar com ninguém. Não porque são segredos, mas porque são partes sensíveis da sua vida que precisam de proteção para crescer. E talvez o mais importante não seja só entender isso, mas ter maturidade para aplicar. Porque guardar certas coisas não é fraqueza, é inteligência. Agora presta atenção, porque a primeira coisa que você nunca deve compartilhar é exatamente aquela que a maioria das pessoas fala sem pensar. E por isso continua presa no mesmo lugar. A primeira coisa que você nunca deve compartilhar com ninguém são seus grandes planos, antes de começar a executá-los. Esse é um erro extremamente comum, porque quando você tem uma ideia, um objetivo ou um projeto, dá vontade de falar, de dividir, de contar para alguém. Mas o problema é que quando você fala cedo demais, você perde algo essencial, sua força interna. Eu já fiz isso várias vezes. Eu tinha uma ideia, me sentia motivado, animado, acreditando que aquilo podia dar certo. E antes mesmo de começar, eu já estava contando para alguém. Eu queria validação, queria incentivo, queria ouvir que fazia sentido. Mas muitas vezes o que eu recebia era o contrário. E mesmo quando a reação não era negativa, algo mudava dentro de mim. Só de falar eu já sentia como se tivesse feito alguma coisa. Como se já tivesse avançado, mesmo sem ter começado. E isso diminuía minha urgência de agir. Existe algo psicológico nisso. Quando você fala seus planos, seu cérebro recebe uma sensação de recompensa.
como se você já tivesse realizado algo. E isso reduz sua motivação para executar. Você se sente satisfeito antes mesmo de fazer o trabalho necessário. Além disso, quando você compartilha cedo demais, você se expõe à opinião de pessoas que não estão no mesmo nível de visão. Pessoas que não entendem o que você quer construir, que não enxergam o que você enxerga. E isso pode plantar dúvida na sua mente. E dúvida no começo é extremamente perigosa, porque nessa fase, tudo ainda é frágil. Sua confiança ainda não está sólida, seu plano ainda não está testado, sua identidade ainda não está construída. E qualquer influência externa pode te desestabilizar. Eu só comecei a mudar isso quando decidi parar de falar e começar a fazer. Eu comecei a executar em silêncio, sem anunciar, sem explicar, sem buscar validação. E isso mudou completamente minha consistência, porque quando você não fala, você concentra sua energia na ação. Você não dispersa sua intenção em conversa. Você direciona tudo para a execução, e isso acelera seu progresso de uma forma absurda. E mais do que isso, você protege sua mente. Você não absorve dúvidas desnecessárias, não se contamina com opiniões limitadas, não perde clareza no começo do processo. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Se você tem um plano, guarda. Começa, executa, constrói base. E só depois que já estiver em movimento, se quiser, compartilha. Porque no começo, o silêncio é sua maior vantagem. Ele te protege, te fortalece e te permite crescer sem interferência. E guarda isso com clareza. Nem todo mundo precisa saber o que você está construindo. E muitas vezes, quanto menos pessoas souberem, melhor. Agora presta atenção, porque a próxima coisa que você nunca deve compartilhar é ainda mais sensível e pode destruir completamente sua confiança se cair nas mãos erradas. A segunda coisa que você nunca deve compartilhar com qualquer pessoa são suas fraquezas pessoais. E aqui é importante entender algo com muita clareza. Isso não significa que você deve esconder tudo ou fingir ser forte o tempo todo. Significa que você precisa escolher muito bem com quem você se abre, porque nem todo mundo merece acesso às suas vulnerabilidades. Eu já cometi esse erro várias vezes. Eu me abria com pessoas achando que estava sendo verdadeiro, achando que estava criando conexão. Eu falava das minhas inseguranças, dos meus medos, das coisas que me travavam, mas depois eu percebia que aquilo era usado de forma sutil contra mim, em momentos em que eu menos esperava. E esse é o problema. Nem todo mundo sabe lidar com vulnerabilidade. Algumas pessoas escutam, mas não acolhem. Outras escutam e guardam. E algumas, em algum momento, usam aquilo para te diminuir, te questionar ou até te atacar, mesmo que de forma indireta. E quando isso acontece, o impacto é grande. Porque você começa a se fechar, começa a confiar menos, começa a evitar se expor, até com quem realmente mereceria. E isso cria uma barreira emocional que não precisava existir. Suas fraquezas não são algo para ser distribuído. Elas são partes sensíveis da sua construção. E quando você expõe isso para a pessoa errada, você está entregando um ponto vulnerável que pode ser usado contra você, mesmo que você não perceba imediatamente. Eu só comecei a mudar isso quando entendi que vulnerabilidade exige critério. Não é sobre se abrir com todo mundo. É sobre se abrir com quem realmente tem maturidade, respeito e intenção de ajudar, não de julgar ou diminuir. Porque quando você escolhe bem, isso te fortalece. Mas quando escolhe mal, isso te enfraquece. E a diferença entre essas duas coisas está na pessoa que você decide confiar. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Antes de se abrir com alguém, se pergunta: essa pessoa já demonstrou maturidade para lidar com isso? Já mostrou respeito? Já mostrou que merece esse nível de acesso? Porque confiança não deve ser automática. Ela deve ser construída. E quanto mais importante for o que você vai compartilhar, mais cuidado você precisa ter. E isso não é frieza. Não é distância emocional. É inteligência. É proteção. É entender que nem todo mundo precisa saber de tudo sobre você. E quando você começa a agir assim, algo muda.
Você se preserva mais, se posiciona melhor e evita situações que poderiam te prejudicar no futuro. Agora presta atenção, porque a próxima coisa que você nunca deve compartilhar pode parecer positiva, mas é exatamente ela que atrai energia errada e pode travar seu crescimento sem você perceber. A terceira coisa que você nunca deve compartilhar com qualquer pessoa são suas conquistas, principalmente quando ainda estão no começo. Isso pode parecer estranho, porque fomos condicionados a mostrar progresso, dividir resultados e buscar reconhecimento. Mas o problema é que nem todo mundo reage bem ao seu crescimento, e quando você expõe cedo demais, você abre espaço para algo que pode te afetar profundamente. Eu já passei por isso mais de uma vez. Eu conquistava algo, mesmo que pequeno, e sentia vontade de compartilhar. Era uma forma de celebrar, de mostrar que estava avançando. Mas muitas vezes, o que eu recebia não era apoio. Era silêncio estranho, comentários desconfortáveis ou até uma energia diferente. E esse é o ponto que pouca gente fala. Nem todo mundo fica feliz com o seu progresso. Algumas pessoas se comparam, outras se incomodam, outras se sentem ameaçadas. E isso não é sobre você, é sobre elas. Mas mesmo assim, o impacto acaba sendo seu. Quando você compartilha conquistas cedo demais, você se expõe à inveja, julgamento e comparação. E mesmo que isso não venha de forma direta, vem em forma de energia. Em pequenas reações, em mudanças de comportamento, em comentários sutis que começam a afetar você. E o mais perigoso é que isso pode mexer com sua mente. Você começa a se segurar mais, começa a pensar demais antes de agir, começa até a diminuir seu ritmo para não se destacar tanto. E sem perceber, você começa a frear seu próprio crescimento. Eu só comecei a entender isso quando passei a observar melhor as reações das pessoas. Eu percebi que nem todo mundo estava no mesmo nível de maturidade emocional para lidar com o crescimento. E que compartilhar tudo com todos não fazia mais sentido. Então eu mudei minha postura. Passei a construir mais em silêncio. Passei a celebrar de forma mais interna. Passei a compartilhar apenas com quem realmente estava na mesma vibração, na mesma mentalidade, no mesmo nível de evolução. E isso trouxe uma paz enorme, porque eu não precisava mais lidar com energia negativa, nem com reações desconfortáveis. Eu podia simplesmente continuar avançando, sem interferência externa. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Conquiste em silêncio. Cresça em silêncio. Deixe os resultados falarem por você, no momento certo. Porque quando você compartilha tudo o tempo todo, você perde algo importante: sua proteção. E sem proteção, qualquer influência pode te atingir. E guarda isso com clareza. Nem todo mundo precisa saber que você está evoluindo. E muitas vezes, quanto mais você cresce, menos você deve falar sobre isso. Agora presta atenção, porque a próxima coisa que você nunca deve compartilhar é ainda mais delicada. E pode afetar diretamente seus relacionamentos e sua paz mental. A quarta coisa que você nunca deve compartilhar com qualquer pessoa são seus problemas pessoais. E aqui existe um ponto muito importante que você precisa entender. Não é sobre guardar tudo e não falar com ninguém. É sobre critério. Porque quando você fala dos seus problemas para as pessoas erradas, você não resolve, você piora. Eu já fiz isso várias vezes. Eu passava por uma dificuldade, me sentia pressionado, confuso. E a primeira coisa que fazia era falar com qualquer pessoa que estivesse por perto. Eu queria aliviar, queria desabafar, queria ouvir algo que me ajudasse. Mas muitas vezes o que eu recebia só aumentava minha confusão. Porque nem todo mundo sabe ouvir. Nem todo mundo tem maturidade para aconselhar. E algumas pessoas, ao invés de ajudar, acabam projetando mais medo, mais insegurança, mais problema. E quando você já está fragilizado, isso pesa ainda mais. E o mais perigoso é que quanto mais você fala, mais você reforça o problema. Você revive a situação várias vezes, repete a mesma história, reforça as emoções negativas. E isso faz com que aquilo cresça ainda mais dentro de você.
Além disso, quando você compartilha com muitas pessoas, você recebe muitas opiniões diferentes. Cada uma com uma visão, com uma interpretação, com um conselho. E ao invés de clareza, você ganha confusão. Você não sabe mais o que pensar, o que fazer, nem em quem confiar. Eu só comecei a mudar isso quando percebi que desabafar sem critério não resolvia nada. Pelo contrário, muitas vezes me deixava pior. Foi quando eu comecei a selecionar melhor com quem eu falava. E principalmente, quando eu comecei a resolver mais dentro de mim antes de sair falando. Porque existe uma diferença enorme entre desabafar e se expor. Desabafar com a pessoa certa pode ajudar. Mas se expor para qualquer um, só te fragiliza. E essa diferença muda completamente o impacto na sua vida. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Antes de falar sobre um problema, se pergunta: essa pessoa pode realmente me ajudar? Ou só vai aumentar isso? Essa pergunta já evita muita dor desnecessária. E mais do que isso, aprende a lidar com algumas coisas em silêncio. Nem tudo precisa ser dito. Nem tudo precisa ser compartilhado. Algumas coisas precisam de reflexão, de calma, de maturidade para serem resolvidas. E quando você desenvolve isso, você se fortalece. Você não depende mais de opinião externa para tudo. Você ganha mais controle emocional, mais clareza e mais estabilidade. E guarda isso com clareza. Falar demais sobre seus problemas não resolve. Na maioria das vezes só amplifica. E quem não sabe filtrar isso, vive preso em ciclos emocionais constantes. Agora presta atenção. Porque a última coisa que você nunca deve compartilhar é a mais poderosa de todas. E pode definir completamente o rumo da sua vida. A quinta coisa que você nunca deve compartilhar com qualquer pessoa são seus próximos passos, enquanto ainda estão sendo construídos. Aquilo que você ainda está decidindo, ajustando, organizando internamente. Porque nesse momento, tudo ainda é sensível, tudo ainda está sendo formado. E qualquer interferência externa pode mudar completamente sua direção. Eu já cometi esse erro várias vezes. Eu estava pensando em uma mudança, planejando algo novo, organizando um próximo passo importante, e antes mesmo de ter clareza, eu já estava perguntando opiniões, ouvindo pessoas, tentando validar. E isso só me deixava mais confuso, porque cada pessoa traz uma visão diferente. Cada uma fala com base na própria experiência, no próprio medo, na própria limitação. E quando você ainda não tem clareza, você absorve tudo isso. E ao invés de avançar, você trava. E esse é o ponto. Quando algo ainda está sendo construído dentro de você, ele precisa de silêncio, precisa de espaço, precisa de tempo para amadurecer. E quando você expõe cedo demais, você interrompe esse processo. Você começa a questionar demais, começa a duvidar demais, começa a ajustar com base em opiniões que não são suas. E com isso, você perde algo essencial, sua própria direção. Eu só comecei a mudar isso quando passei a confiar mais no meu próprio processo. Quando parei de perguntar tudo para todo mundo e comecei a ouvir mais a mim mesmo. E isso trouxe uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Porque quando você pensa sozinho, você se conecta com o que realmente faz sentido para você. Você não está reagindo a influências externas. Você está construindo com base na sua própria visão. E isso te dá segurança. Não aquela segurança baseada em aprovação, mas aquela que vem de dentro. Aquela que sustenta suas decisões mesmo quando ninguém entende ou concorda. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Quando estiver decidindo algo importante, guarda, pensa, organiza, testa. E só depois, se fizer sentido, compartilha com pessoas muito bem escolhidas. Porque nem todo mundo precisa participar das suas decisões. E quanto mais importante for o que você está construindo, mais protegido isso precisa estar. Agora olha para tudo que você viu até aqui. Seus planos, suas fraquezas, suas conquistas, seus problemas e seus próximos passos. Isso não são segredos aleatórios. São partes sensíveis da sua vida. E quando você protege isso, você protege sua mente, sua energia e sua direção. Mas quando você expõe sem critério,
Você se enfraquece sem perceber. Então a pergunta não é se você deve compartilhar ou não. A pergunta é com quem e quando, porque isso define muito mais do que você imagina. E guarda isso com você. Nem tudo precisa ser dito. Nem tudo precisa ser mostrado. Algumas coisas crescem melhor no silêncio. E muitas vezes, é exatamente o silêncio que constrói o resultado que você quer mostrar no futuro.